Bom, 2 Timóteo 3, a gente deve ver a partir do verso 1. Não sei se a gente vai conseguir chegar aos 5, mas a gente vai ver aqui 3, de 1 a 5, né? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que eu falei hoje no story lá do Instagram. Uma coisa bem interessante, no mínimo intrigante. Tempos difíceis. Pessoal, a nossa cabeça, ela tá tão focada no nosso dia a dia. E quando eu digo dia a dia, é nossa vida terrena. Sim, nós vivemos nesse mundo, nós temos fome nesse mundo, nós ficamos doentes nesse mundo, nós temos filhos que amamos, nós temos esposa que amamos. Olha o meu exemplo, eu tenho essa maluca aqui em casa que eu sou demente por ela. Entendeu? O Senhor me deu assim exatamente a pessoa que eu pedi, a mulher que eu pedi. Tô super preocupado com ela. Sabe? Ela é a minha felicidade aqui na minha vida. Entendeu? E nós temos tantas preocupações, nós temos o nosso dia a dia, nós temos as correrias, e isso desvia o foco muitas vezes da gente do que nós temos que realmente pensar. Quando a gente vê, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A gente imagina que aqui está falando do quê? Está falando da conta para pagar, do nosso filho que precisa ir no médico, do nosso filho que vai para a escola, da nossa filha que precisa estar encaminhada, que ela faz faculdade, que nós temos que dar apoio para ela. Me preocupo com a minha esposa, que tem as vitaminas dela para tomar e ela não toma. Sabe, nós temos tanta preocupação no dia a dia, nós temos tantas coisas no dia a dia que, que soterram a gente. Então, quando a gente lê uma palavra dessa, a gente pensa que é o quê? Aquilo que Cristo falou: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu já vi falso pastor pegar essa passagem, juntar com aquela de que teremos aflições, para justificar que essa palavra está falando do quê? Que essa palavra está falando dessas lutas no dia a dia. Para quê? Para desviar o foco daquilo que importa, da prioridade. O que é a prioridade? O que é a prioridade, pessoal? A prioridade na nossa vida tem que ser as coisas de Cristo. Quantas pessoas vêm em cima de mim e falam: não, o senhor tem que direcionar o seu conteúdo para A, o senhor tem que direcionar seu conteúdo para B, o senhor tem que direcionar seu conteúdo para C. Eu vivo recebendo esse tipo de questionamento. Eu vivo recebendo esse tipo de mensagem, de pressão. Quando na realidade o meu conteúdo ele tem que ser direcionado para a prioridade da minha vida. Qual é a prioridade da minha vida? As coisas de Deus. E isso daqui, quando sabe, porém, isto, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não sei se vocês sabem, mas com a desculpa de que tem diácono processando igreja. Olha só. Tem diácono processando igreja dizendo que tinha vínculo empregatício com aquela igreja. Aí criaram uma lei onde sacerdotes não podem ter vínculo empregatício com o ministério. Isso é muito, muito mais sério do que vocês imaginam. Porque eles pegam algo que poderia ser bom e eles criam um Frankenstein para quê? Para que enfraqueça a obra de Deus. Disso para não deixarem pastor ser remunerado pelo seu trabalho é isso. Ah, mas pastor tem que trabalhar mesmo. Ué, pastor não trabalha? Vem aqui passar um dia comigo aqui no Nascido e você vai me dizer, a gente recebe todos vocês, viu? Tá aí o Leandro Wayne, tá aí o Serjão, o Marcão, que não me deixa mentir. A gente recebe todos vocês. Vem aqui, ó, você senta aqui na minha frente e você fica o dia todo aqui para você ver como eu e a Vanessa, a gente não para um minuto. E a gente não para um minuto para quê? Para que o Nascido funcione.
que isso vai acarretar? Que pastor vai ter que trabalhar fora para dar de comer para os seus filhos. E a obra vai ficar deficiente. Então são prioridades, são as coisas de Deus que devem ser prioridade na nossa vida. Então isso aqui, o que está sendo dito aqui, são pessoas que vêm dentro da igreja e cometem o tipo de os pecados que estão listados aqui. Não é fora da igreja. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, o que é o último dia que a palavra de Deus retrata? Muitas pessoas vêm falar, nossa, ali eles falavam que era o último dia, estão esperando Jesus voltar até hoje. Últimos dias, pensa que você tem o quê? Você tem um Deus eterno. E eterno no antes e no depois. Então ele sempre existiu e sempre vai existir. O nosso soberano Deus, certo? Vocês entendem isso. Então, se você tem um Deus soberano, o que você acha que representa para esse Deus soberano e eterno o tempo entre a ressurreição, a ascensão de Cristo e a segunda volta para ele? É um estalar de dedos. Então, quando diz que estamos nos últimos dias, é porque a Bíblia, mesmo utilizando os autores, mesmo aqui, 2 Timóteo utilizando Paulo, eles se referem a últimos dias pensando cronologicamente como Deus deve pensar, raciocinando corretamente como Deus. Então, esses são os últimos dias colocados aqui, que é o intervalo entre quando Jesus nasceu lá na manjedoura, tá? A quando Jesus vai voltar com grande poder e glória para todos os olhos verem. Aí eu quero ver a Globo produzir fake news. Aí eu quero ver o STF declarar que foi fake news e querer caçar as redes sociais de Jesus. Vai ser engraçado. Vocês entendem isso? Então, o que acontece? Então, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Entre a primeira vinda e a segunda vinda, virão tempos difíceis. Onde? Na igreja. Por quê? Por causa dos membros da igreja, por causa das pessoas que estão ali na igreja como entidade. O que vai criar um cristianismo pagão. Como assim? No verso 2, pois os homens serão. Aí vem do verso 2 ao 4, é um bloco só e vocês vão entender por que foi separado assim. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Quem nunca viu uma propaganda de televisão falando toda a irreverência do fulano de tal? É colocado como coisa boa, e isso não tem nada de bom. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O pior é que se nós pegarmos todos esses pontos, serão egoístas. A pessoa entra na igreja hoje para quê? Alguém vai para a igreja? Não, eu tenho discernimento que eu sou um pecador, que eu sou errado, que eu sou sujo e pela misericórdia Cristo me resgatou do pecado. Então eu vou para o Senhor, então eu vou para a igreja para agradecer a Cristo, para servir a igreja. Eu vou buscar uma igreja, eu vou buscar aprender a escritura para pregar e levar essa salvação para os outros. Não! Todo mundo vai buscar uma igreja porque tem uma necessidade. Então são egoístas, porque vão buscar as coisas desse mundo. São avarentos, porque são assim, ó. Ah, eu concordo com tudo, menos dar dinheiro na igreja. E acha que vai pagar as contas da igreja com o quê? Jactanciosos, arrogantes. Eu sou um comunicador. Sou formado em tal coisa com pós em não sei o quê. E fulano não tem nem formação teológica se bobear. Blasfemadores. Faz videozinho mentindo.
na posição de pastor, desobedientes aos pais. O que a gente vê hoje na igreja? O que a gente vê hoje dentro da igreja? Filhos desobedientes aos pais, ingratos. As pessoas esquecem de agradecer a Deus tudo que Deus fez por elas. Esquece de agradecer a Deus no momento em que, não tive dinheiro para pagar o boleto. Cadê esse Deus? Cadê esse meu Deus? Cadê? Sério mesmo? E o fato de estar no pecado, está caindo no pecado, tá rumo ao inferno e o Senhor foi lá e te resgatou. Isso não vale nada? Eu separei aqui alguns estudos para nós podermos entender mais dessas passagens, né? Dessas palavras, de todos esses pecados. Não sei se a gente vai ter tempo para tudo, tá? Mas vou correr para isso. Conduta moral corrompida. O diagnóstico que Paulo dá da sociedade é sombrio, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, tá? 2 Timóteo 3, de 2 a 4, que a gente acabou de ler. Qual é a descrição que Paulo faz da sociedade? Como vivem os seres humanos? Quais são as suas marcas? John Kelly diz que esse tempo é marcado por um repúdio geral à lei, à decência, à afeição natural. É um repúdio a tudo que é sagrado, tudo que é correto. O presente catálogo de vícios deve ser comparado a Romanos 1, 29 e 32. Embora não possamos afirmar que Paulo tinha uma divisão clara em sua mente, vamos analisar algumas categorias apenas para nos ajudar no entendimento do assunto. Primeiro, aqui mostra a conduta moral em relação a nós mesmos. Os pecados aqui, nessa lista, podem ser divididos em classes. O primeiro é a conduta moral do ser humano em relação ao ser humano mesmo, a nós mesmos. 4 pecados mencionados estão relacionados à relação do ser humano consigo mesmo. Olha só, o ser humano ele não faz mal apenas para o outro, ele faz mal para si mesmo. Ele peca contra si mesmo. Os homens serão egoístas. A palavra grega philautos, traduzida por egoísta, significa literalmente amantes de si mesmo. Como eu sou lindo, como eu sou importante, eu sou o centro. O centro, nós falamos muito de uma doutrina hoje pregada na igreja antropocêntrica, onde você seduz a pessoa com falsas promessas de ganho nessa vida. Mas na realidade essas pessoas vivem um evangelho eocêntrico. Pois são amantes de si mesmo. O termo philautos aqui, que ama a si mesmo, bem atento aos próprios interesses. Não importa, ele não está lá para servir, ele está lá porque ele acha que Deus vai servi-lo. Ele acha que é um atalho, que é um caminho mais fácil para ele conseguir o que ele quer. Bem atento aos próprios interesses. As pessoas são narcisistas, amam a si mesmas e só se importam com o próprio bem-estar. São como ouriço, têm veludo por dentro e espinhos por fora. Essa tendência à idolatria do eu tem arrebentado com os relacionamentos na família, na igreja e na sociedade. Hoje nós vemos os casais dentro da igreja. O casamento, onde é uma demonstração, onde você deixa de ser 2 e se transforma em 1, não se pensa mais no bem-estar do outro, se pensa no eu.
Concordo com Barclay quando ele diz que o egoísmo é o pecado básico do qual provém os demais pecados. No momento em que a pessoa torna sua vontade e seu desejo o centro de sua vida, destrói as relações com Deus e com o próximo. Uma vez que a pessoa se ergue como Deus, a obediência a Deus e o amor ao próximo se tornam impossíveis. Porque se eu sou o centro, eu vou lutar contra a vontade de Deus, por quê? Porque o eu alimenta a carne. A essência do cristianismo não é o egoísmo, mas o amor ao próximo. Os homens serão jactanciosos. O que é ser jactanciosos? A palavra grega alazon significa fanfarrões, gabolas. Que fanfarrão, senhor é? Fanfarrão não é brincalhão. Fanfarrão não é a pessoa divertida, não é o palhaço da turma. Ele é um fanfarrão. Não, não é. Isso é o que querem que você pense. O fanfarrão é o pretensioso, ostentador, o orgulhoso. Aquele que ele não faz as coisas para que Cristo seja visto na vida dele, mas ele quer ser reconhecido e ele é pretensioso, ele se acha superior. Jactancioso tem a ver com arrogante, ele é orgulhoso. Você sabe quem eu sou? Eu sou fulano de tal, Beltrano, não sei o quê, blá 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 blá. Nossa, bom para você. Eu sou um pastorzinho. Refere-se às pessoas que tocam trombeta proclamando virtudes que não têm. Abram os olhos com esses que proclamam virtudes que não têm, que se escondem. Que se escondem. Que se apresentam mais fortes, mais sábias, mais ricas do que na verdade são. São como o albatroz que tem o papo muito grande. O gogó, que engrandece a si mesmo e não a Deus. São como o restolho que, embora xoxo, jamais se curva. Plutarco usou esse termo grego para descrever o médico charlatão. Aristóteles o utilizou para a pessoa que se apresenta como melhor do que na verdade é. Xenofonte diz que essa palavra era usada em alusão àqueles que pretendem ser mais ricos do que são. Nós estamos na era da ostentação. Uma juventude vazia que não constrói nada. Então ela não se preocupa em estudar, ela não se preocupa em aprender, ela não se preocupa em se preparar. E estudo eu não estou falando de escola, não. Eu estou falando de se preocupar em investir numa profissão, se preocupar em investir na sua vida no futuro. Não. É a ostentação. Então, ela não importa o preço que ela vai pagar para ostentar. Ela não tem onde cair morta, mas posta a foto. É aí que nós vemos a pessoa, pessoal, que ela não tem nenhum emprego, mas ela compra roupa de marca, que é o melhor, o celular último modelo. Uma vez teve um comentarista de uma TV, todo mundo ficou bravo com ele, porque falou a questão de carro. Quantas pessoas estavam endividadas por comprar carro? Que você olhava para o cara morava numa barraca
Nem barraco é. Porque eu já vi barraco em favela que parece um palácio. Sério. Mas mora numa barraca, mas tem um carro zero na garagem. É mostrar o que não são. Mais valentes, se mostram mais valentes do que são. Eu vou fazer, eu faço, aconteço, ninguém se mete comigo. Que prometem fazer o que não podem cumprir. John Kelly, de novo, diz que a descrição jactanciosos tem a ver com palavras, gestos e o comportamento externo, e arrogantes que veremos a seguir como sentimentos interiores. Os homens serão arrogantes. Palavra grega, uperefanos, significa soberbo. Tem muito a ver com jactanciosos, né? Vocês perceberam que um tá ligado ao outro. O jactancioso é o gogó. O arrogante é aquele que dá carteirada, né? É o cara que quando o Paulo Júnior dá-lhe uma lapada, ele tem que pegar a carteirinha, os diplomas dele para falar porque ele não tem conteúdo nenhum. Quando o Morcelin dá uma lapada, ensina, mostra a verdade, ele tem que pegar as carteirinhas dele para mostrar porque ele não tem competência nem conteúdo para responder, né? Então vamos lá. É aquele que se mostra por sobre os demais, que olha para os outros empolerado no palco da vaidade. Vive de nariz empinado, andando de tamanco alto. Cara, tamanco alto. Quem lembra, quem é mais velho que eu, lembra daqueles tamanco de madeira, que era uma fita em cima, que era uma fivela, que coisa horrorosa? Hoje evoluiu para aquele chinelo de couro que tem as duas. Nossa, que coisa horrível, que tem as fivelas em cima. Que coisa horrível. Vocês percebem? A mulher que tinha que usar uma coisa delicada, o que que acontece? Eles colocam uma coisa grotesca e pesada para cima da mulher. Ato de mostrar-se acima dos outros. Preeminente. Cadê? Aqui, ó. Ato de mostrar-se acima dos outros, que se eleva sobre, que se coloca acima dos outros, preeminente, que sobrevaloriza seus próprios meios ou méritos, que despreza os outros ou até trata-os com desprezo, arrogante. Arrogantes são aqueles que têm mania de grandeza e veem a si mesmos como superiores aos demais, nutrindo certo desprezo por todos, exceto a si próprio. É o cara que ele é superior. Ele se coloca como, ele se acha mais especial, ele se acha acima dos outros. Essas pessoas soberbas na igreja vestem roupagens de Diótrefes. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes não gosta que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Porque eu sou o chefe nesse local. Eu sou o bambambam. Bam, bam. Eu sou o chefe aqui. Só faz com a minha aprovação. O quê? Consertar o som da igreja? Ele só pode consertar o som da igreja se ele fizer isso, isso, isso e isso. Ou seja, é para não fazer. É o presbítero que se acha o dono da cocada preta. É o conselho da igreja que se acha dono da igreja. Que chega gente nova na igreja, eles, opa, vão tomar a nossa igreja. Aqui quem manda somos nós. Aqui quem manda sou eu e a minha patotinha. Afinal, estamos há anos aqui. Nós constituímos desta igreja. Não foi Deus, ó, foi ele. E veem os demais como concorrentes, não veem os demais como irmão. Não veem.
Os homens não terão domínio de si. Vocês perceberam que nós estamos pegando os jactantes, jactanciosos, arrogantes aí? Cadê os blasfemadores? Aqui eu separei pecados contra si, contra Deus, contra o próximo, tá? Então esses pecados aqui que eu estou mostrando são domínios, ó, o domínio de si está aqui no verso 3. Ó, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, agora, os homens não terão domínio de si. A palavra grega akrates significa sem domínio próprio. Não tem domínio de si. Não sabem se portar. Não sabem como viver na igreja. Sem controle próprio, intemperante, dissoluto. Ou seja, o cara que estoura, o cara que fala a coisa errada na hora errada. A pessoa explosiva, que muitas vezes quer dominar os outros pela força, pelo grito. Nós estamos nessa era. Nós vemos hoje repórteres que usam dessa tática, que não tem domínio de si. Parecem inteligentes por vencer um debate, mas eles vencem o debate como? Começa a despejar um monte de coisa, não deixa a outra pessoa falar, e com isso eles dizem que refutaram aquela pessoa. O que é um magnífico de um absurdo. É exatamente um absurdo. É um incrível absurdo. Infelizmente. Que traça armadilhas, que vai pelo barulho para vencer uma discussão e para impor a sua vontade. Muitas vezes tentando impor até sobre a Bíblia. São os indivíduos escravos de si mesmos, dominados por suas paixões, desejos e vícios. São escravos da ira, da língua, do sexo, das drogas. O verbo kratem significa controlar, ter poder sobre algo. O homem pode chegar a um grau em que, longe de autocontrolar-se, se converte em escravo de um hábito ou de um desejo. Esse caminho é inevitavelmente o caminho da ruína, porque ninguém pode dominar nada, a não ser que, em primeiro lugar, domine a si. Por que eu estou pondo esse aqui, pessoal? Porque é o seguinte, eu vou abrir uma exceção. Eu vou abrir uma exceção, nós vamos até aqui. Nós vimos os pecados do homem em relação a si mesmo. Ó, que são os pecados da conduta moral dos homens, a conduta moral torta dos homens a si mesmos. Nós vamos continuar amanhã a ver isso, por quê? Porque nós temos que analisar cada um desses pecados com calma, porque isso é muito importante para a gente identificar se nós não estamos cometendo esses erros. Porque no verso 5, a gente vai conversar sobre isso, o que Paulo diz? Foge também desses, que é para fugir de pessoas que têm essa conduta. Então amanhã, em vez de nós pegarmos mais uma passagem, nós vamos pegar, tá? Então nós vamos ver todas essas questões, todos esses pecados, tá bem? Nós vamos trabalhar isso amanhã, e se precisar, eu faço café com bolota no sábado também. Entendeu? Nós vamos terminar essa parte. Ok? Então é isso. Que nós possamos de hoje até amanhã fazer um exame do que nós vimos hoje, tá? Do que nós vimos hoje. Vamos prestar bem atenção no que nós estamos falando, pessoal. Tá? Porque a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Então, vamos nos esquadrinhar. Será que eu estou cometendo esse tipo de pecado? Para que nós venhamos o quê? Seguir no centro da vontade do Senhor. Nós somos salvos pela sua misericórdia, nós não perdemos a salvação. Mas
Quais os frutos que nós estamos dando? Será que nós não estamos dando o fruto de não ter domínio de nós, de sermos arrogantes, jactanciosos e aí, egoístas? Então é isso aí.